As instituições alemãs são por deveras complexas. É muito difícil você pensar que um partido político tenha uma polícia política, né? Isso era o caso do Partido Nacional Socialista Alemão, do qual Hitler era um dos membros mais importantes, e esse partido tinha uma polícia política, e essa polícia era a SA, que ora ficou na ilegalidade, ora ficou na legalidade. Enfim, é uma história muito longa. Depois do Putsch de Berlim, de 1923, muito naturalmente essa polícia foi colocada a esmo, foi colocada fora da legalidade. Mas em seguida ela volta a atuar largamente, organizando comícios, etc, etc. Vale muito a pena lembrar que o nazismo sempre teve muito mais sucessos no interior alemão, ou seja, dentro da sociedade camponesa, agrária alemã, do que muito propriamente no centro urbano proletário. Por que isso? Porque o nazismo está muito dentro de uma cultura ou de uma formalização cultural tradicional camponesa. Como o centro alemão está sempre muito mais próximo das discussões entre a social-democracia, o comunismo e o capitalismo, o nazismo tem pouca capilaridade nesse sentido. Então, essa SA acaba sendo um braço de organização de comícios, de protestos, acaba sendo um braço muito importante desse partido. E, no caso de 1923, o auxílio central para um golpe, como o caso do Putsch, nesse sentido. A SS ela foi instituída quando o governo, quando o Hitler é convidado a ser chanceler da Alemanha pelo general Hindenburg. E aí começa uma disposição de poderes muito interessante, porque também é criada a Gestapo nesse momento, a Gestapo que vai ser uma luta de poderes, primeiramente entre o Hermann Göring e o Heinrich Himmler, nesse sentido, e logo em seguida vai se transformar na luta de poderes em todas as instituições alemãs, porque era a polícia que tinha poder de julgar na Alemanha. Então a gente tem aí uma questão central. A SA é a polícia do partido nazista, a SS é a polícia do Estado nazista, a Gestapo é a polícia secreta para a investigação do Estado alemão e a Wehrmacht, em alemão, é o exército alemão. Vale lembrar que a SS tem uma subdivisão entre SS e Waffen-SS. Essa divisão era muito claramente aqueles que podiam andar com arma de fogo e que tinham uma função muito mais agressiva de punição, de matança, etc. na sociedade, do que os mais jovens nesse sentido. É dessa Waffen-SS, por exemplo, que fez parte o famoso literato alemão Günter Grass, que escreveu o Tambor, a Ratazana, muito famoso. Ele que sempre construiu para si uma memória de resistente dentro da Alemanha, né? Pagou os seus pecados quando uma professora encontrou a sua carteirinha de filiação à Waffen-SS. A Noite dos Longos Punhais, em 1934, marca um ponto muito significativo nessa história alemã, primeiro porque a concorrência interna das instituições alemãs me parece ser muito clara, por mais que essa seja uma tese do funcionalismo teórico dentro da interpretação do nazismo, ela me parece ser muito significativa. Havia uma concorrência entre as instituições na Alemanha pelo poder e, naturalmente, pelo controle do Estado. E como a SS ela vai concorrer diretamente com a SA pelo poder e pela organização desse Estado, vai se armar um golpe em 1934, onde Hitler autoriza a matança dos principais líderes da SA, que são considerados como traidores devido à tentativa de assassinato contra o Führer poucos meses anterior a isso. Isso acaba naturalmente com a morte do principal líder da SA, e em especial a matança dele era significativa porque ele era homossexual, e isso vai ser um pedido diretamente feito por Heinrich Himmler, que não aceitava de forma alguma isso e que o Führer pouco se importava com isso, até a tentativa de assassinato dele. Aí todos passam a ser suspeitos, inclusive os líderes da SA, que vão ser assassinados na Noite dos Longos Punhais. Nessa noite, muito dura, vários soldados alemães serão assassinados e todos aqueles que restam dessa SA serão incorporados ao Estado nazista pela SS. Haverá uma fusão dessas polícias, né?
Essas são duas batalhas centrais para a história da Segunda Guerra Mundial e também para a memória da Segunda Guerra Mundial. Lembro uma vez que estava lendo alguns depoimentos, algumas memórias de alguns soldados soviéticos do pós-guerra e a raiva que eles continham dos alemães por conta de Stalingrado, né, porque a miséria e a exaustão de Stalingrado foi tamanhamente grande que durante algum tempo os soldados soviéticos comiam ratos, né, e comiam ratos com a própria pele, inclusive devido à tamanha fome que eles passavam no fronte de batalha. Então isso fazia com que eles tivessem uma raiva imensa dos alemães, inclusive isso influenciou diretamente no tratamento que os prisioneiros de guerra alemães tiveram nos campos soviéticos nesse sentido. Stalingrado para mim significa uma batalha de exaustão, de uma guerra já exaurida, de uma guerra já cansada, onde a possibilidade de enfrentamento estava se esgotando nesse sentido. Já o dia D, o desembarque na Normandia, em 1944, é sem dúvida um ponto central da Segunda Guerra Mundial, onde nós começamos a pensar, e é interessante porque a memória do dia D para nós, aqui no Brasil, ficou muito largamente influenciada por uma ideia de desembarque pelo mar, até porque a Normandia era um conjunto de praias nesse sentido, né? E a gente pensou sempre que os navios estavam chegando, os clanfes anfíbios chegando no mar, pelo mar, mas na verdade é uma operação conjunta entre Força Aérea, Força Terrestre e Força Naval. Nesse sentido, é uma operação completa e complexa, né? Já de uma Alemanha que tinha pelo menos 3 frentes de batalhas abertas, a frente ocidental, a frente africana e a frente oriental. Essas 3 frentes seguidas faziam com que o Estado alemão não tivesse a menor condição de manter a guerra em funcionamento, mediante a ter um exército limitado, a ter uma população limitada em relação especificamente à quantidade de pessoas. Por isso, os territórios conquistados, onde a população era considerada ariana, e aí estamos falando da República Tcheca, da Hungria, etc., aquela população que era considerada ariana era radicalmente anexada ao exército alemão, devido à impossibilidade da Alemanha manter a guerra com um exército tamanhamente limitado. Então, essas duas batalhas acabam representando para a Segunda Guerra Mundial parte da memória militar que nós ganhamos da guerra, porque, em larga medida, a primeira historiografia que se funda sobre a guerra é uma historiografia militar. E, sem dúvida, essas duas batalhas são fundamentais por isso.